Salve pessoal, Anderson aqui. E hoje eu vou fazer a segunda parte de um vídeo onde eu falo sobre o contrabaixo no jazz. Então estou falando sobre alguns músicos que fizeram parte dessa história e que tocam esse instrumento. E começar a segunda parte aqui, eu vou falar sobre um músico que foi super importante também, que foi Charles Mingus. Então Charles Mingus foi esse músico aí, ó. E o Charles Mingus foi um músico de peso também na história, né? Porque ele começou a tocar muito cedo. Ele tocou com Louis Armstrong, tocou com Kid Ory, Roy Eldridge, tocou com vários músicos aí, né? E o Mingus, ele era conhecido por ter uma personalidade difícil também, né? Ele tinha muitas exigências, né? Quando ele ia tocar, então ele pedia pro público não bater palma, não bater o gelo no copo, né? Pedia pro pessoal não abrir a caixa registradoras, né? E o Mingus aprendeu a tocar na igreja, na escola, né? Seu pai era militar, tocava trombone também, influenciou ele desde cedo, né? E o Mingus, ele tocou violoncelo por um tempo também, logo no começo de sua carreira. Depois ele foi pro contrabaixo, e no contrabaixo ele teve essa história importante também, né? Uma história de peso. E o Mingus também era um excelente arranjador, né? Então, ele tocava, improvisava, começa a escrever seus arranjos, suas próprias músicas. E o Mingus, ele tem um álbum que foi muito importante, gravado em 1959, que é o Mingus Aan. E esse álbum foi muito importante por várias questões, né? Então, teve umas questões políticas, questões dos arranjos, o que estava acontecendo na história do jazz daquele momento, né? Então, o Mingus foi muito importante também para o contrabaixo e para a história do jazz. O Mingus passa a década de 60 sem tocar. Então, ele fica um tempo sem tocar e na década de 70 ele volta tocando algumas músicas da década de 20, fazendo alguns arranjos e tal, e ele volta fazendo essas músicas aí e segue sua carreira até o fim da sua vida fazendo esse trabalho, certo? Depois a gente tem alguns músicos também que foram músicos de estúdio, e a gente tem esse músico aqui que é o George Duvivier, e ele foi muito importante também, gravou com muita gente. E os músicos de estúdio eram muito importantes também, né? Porque muitas pessoas iam gravar e já queria que tivesse algum músico já pronto para gravar. E naquela época era muito comum ter esses músicos que eram músicos que já trabalhavam em um estúdio e gravavam com as pessoas que o procuravam, né? Então, esse é o George Duvivier, que ele tocava contrabaixo também. A gente tem outros músicos muito importantes, foi o Milt Hinton. E também a gente tem um músico chamado Butch Warren, que foi esse músico aqui, ó. E alguns dos músicos são improvisadores e muitos deles não. Você pega algumas gravações e você não tem muita coisa de improvisação, né, com esses músicos, né? E no caso do Butch Warren, isso é uma coisa que acontece, né? A gente pega as gravações dele, se pega as gravações do Thelonious da década de 60, que ele gravou bastante com o Thelonious, gravou com todo mundo, né? Mas você não escuta muita improvisação. Tem improvisação também, claro, mas não é aquele contrabaixista que só improvisava, né? Então, muitos deles tinham uma história muito importante, tiveram uma importância muito grande por fazer esse trabalho, né? O Butch Warren, ele tem uma história interessante, porque ele toca na década de 40, 50, 60, toca com o pessoal, e depois de um tempo ele some da cena musical, né? Entre a década de 70 e começo de 80 ele sumiu, ninguém mais achava o Butch Warren, mas seguiram fazendo esse trabalho, e aí lembrando sempre dele. Num determinado momento, na década de 90, duas freiras, duas irmãs que trabalhavam em casas de... como fosse um hospício, né? Então, casas de um internato para pessoas que estavam sozinhas ou pessoas que não estavam muito bem mentalmente, enfim. E elas estavam andando e viram um cartaz do Butch Warren em algum lugar e viram que era ele e reconheceram ele. E falaram, nossa, esse rapaz... É o senhor que está internado lá naquela clínica que a gente trabalha. E quando elas foram para a clínica que elas trabalham, era realmente ele. Isso foi em 94 mais ou menos, redescobriram ele, né? Ele sai dessa clínica, volta a tocar algumas coisas assim, mas muito esporádico assim, né? Voltou um pouco para a cena assim, não totalmente assim, né? Porque ele também já não tinha uma sanidade mental muito boa para voltar a tocar quando ele saiu, né? Então esse tempo que ele ficou afastado e internado também acabou mexendo bastante com a cabeça dele. Mas ainda ele toca alguma coisa assim, tem até alguns vídeos dele tocando um pouco mais velho assim, fazendo alguma coisa. E depois disso ele vem a falecer e essa foi a história dele também. Um próximo músico que também foi muito importante para a história do jazz foi o Niels Heine Ørsted Pedersen, que foi esse músico. Ele nasceu em 27 de maio de 46, na Dinamarca.
E ele começou tocando piano com uns 13 anos e só veio o contrabaixo com 14 anos. Mas com 14 anos mesmo, ele já grava seu primeiro disco. Ele já começa a tocar profissionalmente e já grava. Claro que ele já tinha essa referência da música, os pais eram músicos e tal, né? E ele começa a tocar muito cedo. Aí, com 17 anos, foi oferecido o cargo de contrabaixista da orquestra do Count Basie. Mas ele não conseguiu esse trabalho porque ele não conseguiu um visto de trabalho para ficar nos Estados Unidos, né? Então ele acabou ficando na sua própria região, no seu próprio país, tocando. Em 64, ele vai tocar com Dexter Gordon e no ano seguinte ele faz umas turnês na Europa também, com Sonny Rollins e com Bill Evans. E ele toca com todo esse pessoal. Em 71, ele vai tocar com o Oscar Peterson. Fica um tempo tocando com o Oscar Peterson até o fim da sua vida, né? Ele tocou com o Oscar Peterson até quando você escuta aquele ao vivo em Viena, você tem o Nils Heine que faz o contrabaixo e tal, né? Em 73 ele gravou com Kenny Drew. Em 75 ele grava o seu primeiro disco. Mas o Nils Heine foi com certeza um dos músicos mais importantes, né? Não digo mais importantes porque todos foram importantes, né? Então todos eles tiveram o seu ponto, né? E influencia alguém de alguma forma, né? Então ele também foi importante na história do contrabaixo, até porque ele era um músico muito virtuoso, né? Ele tinha muita velocidade, muita técnica, né? Umas ideias melódicas fantásticas, então ele foi um super contrabaixista também, né? Então vale muito a pena conhecer também, dá uma pesquisada no trabalho do Nils Heine, que vale muito a pena conhecer esse músico aí. Aí um próximo músico que a gente tem é o Sam Jones. E o Sam Jones, ele nasceu em 1924 e morreu em 81. E a carreira dele começou nos anos 50 com alguns grupos já, que ele tocava locais. E em 55 ele vai para Nova York. Em Nova York ele começa a tocar com Dizzy Gillespie. Depois vai tocar com Kenny Dorham, com Cannonball Adderley, Thelonious Monk. Então ele começa a tocar com várias pessoas. Na década de 60 ele começa a gravar os seus discos. E aí em 66, quando o Ray Brown sai do grupo do Oscar Peterson, ele que assume o contrabaixo. Então ele fica de 66 até 70 no lugar do Ray Brown, né, fazendo parte do trio do Oscar Peterson. Aí de 77 a 81, ele começa a liderar os seus próprios grupos, né? Ele começa a trabalhar com os seus próprios grupos. E aí é onde ele assume esse papel, assim, começa a fazer suas próprias gravações e tal, né? Então ele começa a assumir esse trabalho como band leader aí, né? E pra quem gosta de improvisação, assim, no contrabaixo, né? Sam Jones, ele foi um músico que ele traz muito isso, né? Ele era um super improvisador e ele traz isso como linha de frente mesmo. Então você vê ele fazendo as melodias nas músicas, ele traz essa questão da improvisação muito forte, toda música tem improviso, ele é um super improvisador. Então é legal, porque geralmente a gente tem um contrabaixo, né? Mais ali fazendo esse papel do condutor, né? E o Sam Jones, claro, que ele também é um ótimo condutor, mas ele improvisa muito bem, improvisa o tempo todo, assim, e não é um improvisar o tempo todo, algo que fica chato, alguma coisa assim. Ele improvisa o tempo todo e sabe dosar muito bem isso. Então é muito, muito interessante você conhecer o trabalho dele, vale muito a pena, principalmente que é contrabaixista, quer estudar improvisação, vale muito a pena conhecer o trabalho desse músico. Um outro músico que segue um pouco essa linha também é o Mike Rickmond, que é esse contrabaixista aqui. Vale a pena conhecer o trabalho dele também. O Mike também é um contrabaixista que traz essa questão da improvisação muito forte, né? Então, seguindo essa mesma linha do Sam Jones, ele toca muitos temas. Então, você vê a maioria dos temas dos discos dele, ele grava os temas e é improvisação pra caramba, assim. Então, vale muito a pena dar uma conferida também no trabalho do Mike. Um próximo músico também, que é improvisador, um super condutor, um super músico, foi o Major Holly. Então o Major Holly, esse contrabaixista, ele nasceu em 24 e morreu em 1990. E ele começou a tocar violino bem cedo, depois foi pra tuba e se familiarizou logo com a família dos instrumentos graves ali, né? Aí ele começa a tocar em 46, onde ele começa a fazer suas primeiras gigs, vai tocar com Dexter Gordon e com outros músicos ali. Na década de 50 ele vai pra Inglaterra e faz algumas sessões na BBC, né, de Londres. Ele fica um bom tempo por ali, e aí em 58 ele volta para os Estados Unidos. Vai tocar com o Woody Herman, com Al Cohn, Zoot Sims, com vários músicos também que eram músicos da pesada ali, né? Que faziam parte de toda essa cena aí, né? Aí na década de 60, mais especificamente em 64, ele toca com Duke Ellington, Kenny Burrell, Coleman Hawkes, Lee Konitz,
Roy Eldridge, Quincy Jones, com a galera, né? E o Major Holly ele é muito conhecido porque ele usava o arco para fazer os seus solos, né? A maioria dos solos dele é tocado com arco. E ele canta também ele busca o mesmo timbre, né? O mesmo efeito que o arco tem quando ele toca o contrabaixo. Então ele começa a improvisar e cantar junto. E é incrível, né? Porque ele toca todas as melodias que ele canta, ele toca tudo isso, improvisa e cantando. Então é muito interessante, né? Para quem gosta também dessa onda da improvisação e de quem canta a improvisação, Major Holly é um super músico aí, super contrabaixista para quem tá procurando essa onda no contrabaixo. Aí seguindo aqui, a gente tem um próximo músico que esse aqui com certeza é especial para muita gente, que é o Ron Carter. Ron Carter nasceu em 37, já tá indo para 70 anos de carreira, né? Então, o Ron Carter é um músico incrível, ele começou também a tocar na sua infância, tocou violoncelo também, gravou algumas coisas com cello, mas a maioria das coisas dele é com contrabaixo, ele é conhecido por tocar o contrabaixo, né? E logo na adolescência ele já foi freelance tocando com vários músicos, tocou com Tommy Flanagan, tocou com Gil Evans, com Bill Evans, com Dexter Gordon, Bob Timmons, Wes Montgomery, ou seja, tocou com muita gente, né? E ele se formou em 59, fez um mestrado depois, em 61, tocou com Miles Davis na década de 60, com Kenny Burrell, com Eric Dolphin. Então ele tocou com muita gente também. E o Ron Carter, ele é compositor. E atualmente ele atua na faculdade de Manhattan, né, na Manhattan School of Music. E ele também é diretor artístico do Instituto Thelonious Monk Jazz Studies. Então o Ron Carter é um super contrabaixista atual, tá na cena aí, muito forte. Para quem é contrabaixista, tem com certeza passar pelo Ron Carter aí, porque vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Ele é um mestre, né? Tocou com muita gente aí desde a da década de 50, ele vem tocando com todo mundo. Aí o próximo contrabaixista que a gente tem aqui é o Jaco Pastorius. Cheguei nele aqui, né? O Jaco, ele nasceu em 51, ele começou a tocar contrabaixo na adolescência, tocou contrabaixo acústico por algum tempo, mais no começo do seu estudo, mas aí logo ele mudou para o contrabaixo elétrico, que foi um instrumento onde ele fez o seu nome aí, né? Então o Jaco, ele é muito conhecido, principalmente por deixar o instrumento, o contrabaixo elétrico, dentro da música instrumental, né, da música improvisada, no nível que chegou, né? E o Jaco, ele começou também tocando em banda de baile com uns amigos, né? O Pat Metheny foi amigo dele, tocaram por muito tempo, né? Então ele tocou com vários grupos e um grupo que foi muito famoso, que é o Weather Report, né? Que ele tocou com esse grupo aí por muito tempo, e em 82 ele deixou esse grupo para montar um outro grupo, né? E o Jaco, com certeza, foi responsável pela popularização do contrabaixo elétrico, né? Principalmente no jazz, né? Na música instrumental. Ele levou o universo da improvisação para um outro estilo, né? Para uma outra forma de tocar. E o Jaco, com certeza, ele é referência, né? Para quem toca contrabaixo acústico, quem toca contrabaixo elétrico principalmente, né? Tem referência ao baixo. Então, pode ver que muitos contrabaixistas que tocam contrabaixo elétrico também tem uma influência ali do Jaco quando tá tocando, né? A música instrumental com contrabaixo elétrico, né? E ele com certeza foi responsável por trazer isso e deixar isso do jeito que existe hoje, né? Então, muito importante o Jaco também. Um outro contrabaixista que a gente tem aqui é o Christian McBride. E o Christian McBride, ele é uma referência nos dois instrumentos, né? Então ele toca tanto o contrabaixo acústico quanto o contrabaixo elétrico. Então por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele também é um músico que vale muito a pena conhecer. E ele toca desde o tradicional até o jazz moderno, né? Já tocou com muita gente e continua tocando, né? Então o Christian é uma pessoa que você vai ver com certeza tocando em diversas formações. E ele tem alguns álbuns gravados, ele começou a gravar em 94, ele continua gravando até hoje. Tocou com Ted Edwards, Benny Green, Joshua Redman, Brad Mehldau, Roy Hargrove, Joe Lovano, Joe Henderson, Diana Krall. Cara, é imensa a lista do que o Christian faz parte, né? Mas vale muito a pena conhecer o trabalho dele,
porque ele é um super músico, é uma super escola. Tem alguns vídeos dele no YouTube também, onde ele não só faz alguns masterclass, mas também ele dá algumas entrevistas, né? Fala um pouco do seu estilo e tal. Então é muito interessante conhecer um pouco do trabalho do Christian, né? Ele tocou bastante tempo com o Pat Metheny Trio, tocou com o Chick Corea Trio também, que é um disco incrível, que é o Chick Corea, Brian Blade e Christian McBride. Vale muito a pena conhecer esse trabalho também. Então, com certeza, o Christian é um dos músicos que transita por esses dois instrumentos aí, né? O contrabaixo acústico e o contrabaixo elétrico, né? E para finalizar aqui, eu vou trazer um músico que ele é de uma geração mais nova também. E ele é um contrabaixista que já vai fazer parte desse jazz moderno, né? De um outro tipo de sonoridade que a gente encontra dentro do jazz também, que é o Matt Brewer. Ele nasceu em 83, ele é bem mais novo já que alguns outros músicos que já passou por aqui. E ele começou a tocar contrabaixo aos 10 anos. Aos 12 ele já estava se apresentando pela cidade. E ele toca contrabaixo acústico, tem suas próprias composições focadas no jazz moderno. E ele trabalha essas questões de métrica, né, algumas coisas não convencionais e tal. Sempre trabalhando mais pro jazz moderno. Até com os standards que ele pega mais, os standards que a gente já conhece, ele trabalha outras questões, outras métricas para trazer esses standards uma nova cara, né? E hoje ele é com certeza referência dentro desse estilo. Já tocou com muitos músicos aí, Greg Osby, Gonzalo Rubalcaba, David Sanchez, Aaron Parks, entre outros vários músicos, né? E o Matt também tem alguns discos gravados, né, na sua própria autoria, então vale a pena conferir. Quem está buscando essa sonoridade, quem está buscando conhecer esse tipo de som, né, de sonoridade aí, vale a pena conhecer. Então a gente começou aqui desde o primeiro vídeo, lá do começo do século, do século XX, né? Então passando por vários contrabaixistas, vários estilos, vários músicos que foram importantes. E eu pontuei alguns aqui que fizeram essa passagem, né, do contrabaixo de década para década, né, o que vai ajudar bastante a você conseguir definir, né, o que foi tocado desde o começo até o que é tocado agora. Mas pesquise sobre esses músicos, vai buscar a discografia, vai dar uma escutada, né? Tem que estar sempre ligado, sempre ouvindo, que o melhor estudo é escutar para a gente conseguir absorver tudo isso aí, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!